Olá pessoal, eu sou a Prof. Giane Zarte, sou professora na Escola Adventista de Santo Ângelo. A nossa aula de hoje de Geografia, nós estamos estudando o valor das paisagens. Então vocês vão ver que nós vamos ter elementos concretos e elementos não concretos. Você vai ler ali e vai identificar cada um deles, tá bom? Na página 86, vocês têm um trabalho. Pessoal, esse trabalho ele é do bimestre, então vocês vão preparar ele conforme as orientações lá no plano de aula que a prof postou, tá? Na trilha lá no Eclass, e vão entregar esse trabalho na escola, porque a prof vai recolher ele para fazer a avaliação dele, tá bom? Correção. Gente, na página 86, são duas fichas que nós temos para responder. Da página 86 e a prof já vai fazer com vocês a da página 88 também, que daí vocês já entregam no mesmo dia, tá? Então, olha aqui, na página 86, descubra em sua cidade paisagens valorizadas por moradores. Então, nós não temos aqui em Santo Ângelo, assim, grandes parques, né, como em alguns lugares. Nós temos o Parque da Fenamilho e nós temos os locais que são considerados patrimônios históricos, como as praças, os museus, tá? O Centro Histórico, o Museu a Céu Aberto, o Museu Militar, né? E aí você tem vários elementos, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, tá? Então são locais, são paisagens da nossa cidade com elementos concretos, tá? Então você vai escolher aqui, ó, paisagens com elementos concretos. Então escolha, identifique um local, tá? E os elementos concretos desse local, desse patrimônio histórico e coloque aqui. Depois, paisagens relacionadas a tradições locais e época apropriada para visitação. Então, nós temos em dados momentos que acontece na nossa cidade, por exemplo, a Fenamilho, que a gente já falou, a gente já estudou sobre esse assunto. Nós temos a rua onde acontece o desfile físico. Isso são paisagens relacionadas a tradições locais. Nós temos a rua onde acontece o brique da praça, tá? Então você pode registrar aqui, certo? Pode registrar o evento que ocorre na Fenamilho, que envolve a questão das etnias, de apresentações. Isso tudo entra na parte cultural, tá bom, gente? A parte de tradições. Depois, na 2, após identificar as paisagens, escolha uma delas. Então, seria escolher com a turma, mas você vai escolher individual. Qual dessas paisagens, ou se você lembrar alguma outra que a prof não citou de Santo Ângelo, que você pode escolher e explica como ela adquire vida. Por exemplo, o Parque da Fenamilho, tá? Como ele adquire vida, aquele parque? Ele só adquire vida quando tem algum evento lá, ou da Fenamilho, ou algum outro evento que o município realize, tá? Por exemplo, as feiras, né? Quando acontece a feira, então ali dá vida, dá movimento para o parque. A Praça do Brick, tá? Quando que o brick ganha vida, ganha movimento? Quando, nos domingos, quando tem as atividades que são desenvolvidas ali pelos comerciantes, né? Ali na Praça do Brick, tá? Então você vai explicar e vai escrever um pequeno textinho descrevendo como é que é. Então, se é lá da Fenamilho, o que ocorre nesse parque, se é quando acontece na nossa cidade o evento, por exemplo, da Cidade das Tortas, né, que ocorre ali. Então, o que acontece? Esse evento só ganha vida num período X do ano, quando ele acontece. Tem a Feira do Livro, que acontece também pelo município. Então, quando esses eventos... Então, gente, como a prof estava dizendo, quando que esses eventos ou eles ganham vida? Quando ocorre as atividades ali, né? Se é num parque, se é na feira, né? Se é como a prof estava dizendo, da Feira do Livro. Ela só vai ganhar vida naquele determinado período e envolve as pessoas. Mas aí, gente, o que nós precisamos cuidar também? Que isso tudo envolve os elementos concretos. Por exemplo, uma feira, né? Uma feira com a Fenamilho envolve os elementos concretos, porque vai ter os prédios, vai ter, né, a parte concreta, mas também envolve a parte cultural, que é o desenvolvimento, todo um desenrolar, um desenvolvimento da parte cultural, das tradições, né? Tudo isso
faz parte daquela paisagem naquele momento, certo, gente? Então vocês têm que entender bem direitinho esse conceito do que são os elementos concretos e do que são os elementos da parte que envolve a parte cultural, a parte artística, certo, gente? O que é prédio, né, patrimônios, e que patrimônios, vocês vão ver mais adiante, não é só o prédio em si, mas a parte das tradições, a parte cultural, a parte artística, isso também entra como patrimônio. Tá ok, gente? Certo? Então, espero que vocês tenham conseguido entender essa parte aqui para esta atividade. Pessoal, agora é para vocês fazer a página 88, que é um trabalhinho do bimestre, tá? Vocês vão escolher uma paisagem do nosso município. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu escolhi lá do centro histórico, o Museu a Céu Aberto. Então, vai perguntar ali, é predominantemente natural, arqueológico, histórico, cultural. É tanto arqueológico quanto histórico, porque tem vestígios de arqueologia, certo? Foi descoberto as peças que estão ali por arqueólogos. Então, você vai marcar ali. De que forma você descreveria essa paisagem? Então, você descreve como é aquela paisagem da Praça Pinheiro Machado, com o centro histórico, o que tem ali. Descrever é dar as características. Então, descreve. Quais detalhes chamam a sua atenção? Isso é pessoal, para você. O que chama a atenção dentro dessa parte ali do museu a céu aberto, ou do todo, por exemplo, do centro histórico, ou enfim, de outra paisagem que você escolher do nosso município? De que forma os elementos estão dispostos na paisagem? Como é que é a organização? Tem árvores, tem prédios? Onde é centralizado o quê? Esse museu, por exemplo, centro histórico, é próximo ao quê? Fica próximo, o que fica do lado? Como é que está disposto? Como é que está organizado? Avaliando a paisagem, que valor a sociedade local dá para ela? No caso desse, que eu estou dando exemplo para vocês, Museu a céu aberto, por que isso é importante para a sociedade? O que registra ali? Ali registra vestígios, né, arqueológicos do quê? Ou evidências, né, que relatam a história missioneira, a história de Santo Ângelo. Então faz parte do processo histórico da nossa cidade. Então você vai relatar. Se for alguma outra coisa, você escolher, por exemplo, o Museu Militar, ou alguma outra paisagem, por exemplo, o SESI, que é um parque, né, e que tem espaço para as pessoas ir praticar esportes. Então você vai relatar, dependendo da paisagem que você escolher, do que você escolher, tá? Sendo natural, está preservado? Então, no caso, essa nossa paisagem, ela foi construída pelo ser humano. Foi feito ali umas caixas, né? Dessa que a prof está falando do Museu a Céu Aberto. Foi feito umas caixas e foi organizado ali e recolhido esses vestígios e colocado. Teve intervenção humana para fazer isso? Sim, teve, né? O que era ali foi construído, foi edificado pelo ser humano que recolheu essas partes. Se você vai falar, por exemplo, de um parque como o SESI, onde tem árvores, tem intervenção humana também? Tem, foi construído prédios, foi construído uma quadra, um local para corrida, mas tem partes, paisagem natural preservada? Tem um rio próximo ali a parte do SESI, né? Tem as árvores, passarinhos, animaizinhos de pequeno porte deve ter ali também. Então você cuida isso, conforme aquilo que você escolher é que você vai fazer esse relato, tá? Da intervenção humana. Faça um desenho ou cole uma foto. Se você tiver como recortar uma foto, se não, faça um desenho. Esse trabalho você vai entregar para a prof, os dois, em fichinha separado, lá na escola, vai deixar lá com o pessoal na escola, cuide o horário ali que a escola estará dando esse atendimento para vocês receber, para vocês poderem entregar, que eles vão estar recebendo esse material, para você poder entregar, que a prof vai pegar lá na escola, ok? Beijo!